Gravando de novo, Valtinho, mais Bora um. lá. Bora lá. Rumo a 1 milhão? Rumo a 1 milhão de seguidores, hein? Mas com força. Com força, vamos, né? Vamos embora. Esse negócio de pensar baixo aí, pensar pequeno... já dá o mesmo trabalho, né? Pois então já pensar alto, já pra ir pra cima logo. É logo, vamos fazer logo 1 milhão, ganhar a plaquinha do YouTube lá e vida que segue, né? É verdade. Então Aproveite aí, né? Já Curta, se inscreva, aí, compartilha já, tá? Estamos nas redes sociais. Inclusive, a gente tá no TikTok também, TikTok, né? Estamos no TikTok, fazendo dancinha. É TikTok, né? é Spotify, é YouTube, Nossa, é cara. tudo, cara. É isso A gente aí. tá pra você ouvir nós. E a ideia é sempre o quê? Levar conteúdo, levar informação, levar novidades sobre o mundo da tecnologia, sobre o mundo do empreendedorismo, para você que nos assiste, nos ouve e nos acompanha aqui nos nossos podcasts. Lembrando, quinzenalmente, sempre um novo episódio, um convidado sempre mega especial, né, que a gente traz aqui com o maior prazer e carinho para poder debater essas informações que são muito importantes, né? Então, só reforçando, @TexLab Soluções no Instagram, TexLab Soluções também aqui no YouTube, lá no Spotify. Segue, curte, compartilha e ajuda a gente a chegar, né, no 1 milhão de seguidores. Vamos embora, né? Já que não chega a 1 milhão em dinheiro, chega a 1 milhão em mas seguidores. pelo menos a gente vai ajudar um monte de gente, pelo menos, né? Boa, legal. Então, hoje comigo aqui, Valtinho, vocês vão ver aí, Valtinho vai estar aqui ripando, né, fazendo a frente aí do nosso convidado. Apesar de eu estar aqui como host, na verdade, o Valtinho vai ser o host. Hoje eu vou deixar ele levantar a bola. Por que isso, né? Porque o nosso convidado, eu já conheço ele há um tempinho, né? Já tive o prazer ali de trocar bastante figurinha. E a ideia é sempre o quê? Quando a gente traz um convidado novo, é a gente extrair desse convidado o máximo possível. Então, nada melhor do que alguém que não tenha tanto relacionamento para realmente gerar esses questionamentos, né? E tirar ali, às vezes, informações que para uns pode ser óbvio, mas para outros nem tanto. É isso aí. Né? O óbvio precisa ser dito. A gente tem que ser dito, cara. Frase do ano. Frase de 2025, né? O óbvio precisa tem que ser dito e escrito e enviado por e-mail às vezes. Validado, né? Aprovado. O povo tem que saber as coisas. É isso aí. Então, isso aí. A ideia é essa. Hoje, episódio de número 4, temporada 2 do nosso Podtex. Boa. E com a gente aqui um cara que vai falar tudo sobre BI, né? Já falando de sopa de letrinha para você que não está habituado, para você que não está acostumado com o termo, Business Intelligence. Ou seja, deixar o seu negócio mais inteligente para que você possa, com base nas informações que vão estar ali sendo analisadas, tomar decisões muito mais sábias, né, e inteligentes com o uso dessa metodologia e, claro, com as ferramentas de apoio, né? Então, business inteligente para todo mundo, né? Então, a ideia aqui hoje é a gente poder aí polarizar e deixar essa questão aí muito próxima de você, empresário, ou de você que está ali na operação, sofrendo com aqueles arquivos de Excel e puxa uma informação de cá e e-mail para lá. A gente vê muita empresa espertinha, mas inteligente mesmo. Aí não tem, né? São poucas. Então, é isso que a gente vai estar falando um pouco hoje e trazendo como que os dados podem transformar as empresas. É isso aí. Que é justamente isso, né? Às vezes eu tô ali no achômetro, quantas vezes eu já não conversei com os empresários, eles tomam decisões assim, ó, o jeito tá indo pra lá. Então eu vou pra lá também, né? Então, a ideia é que realmente a gente possa melhorar essa tomada de decisão com base concreta nas informações. E para falar com a gente aqui hoje, né, o Léo. Pra mim é Léo, né? Mas eu vou ter que apresentar ele como Leonardo Matt, é isso mesmo, Léo? Matt. Esses nomes difíceis. Eu ia falar errado. Pensei que era só eu. Achei que ia ser meio Matt Damon ali. Tá? É Matt, É europeu, não é americano. Pois é. Léo, obrigado demais, né, por ter aceito o nosso convite aqui, de vir lá de Curitiba para falar com a gente. Não, o sotaque dele não ia negar, né? Pô, prazer enorme. E é o que eu sempre digo. À medida que a gente consegue trazer esses convidados que venham de longe, a gente já trouxe da Bahia, agora o Léo de Curitiba, é sinal que realmente está fazendo sentido aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer levar, né, para você aí que acompanha a gente, seja empresário, seja alguém que quer pivotar a carreira, seja alguém que está iniciando a carreira e quer conhecer um pouco mais dos mundos dos negócios, né? Então, hoje, Léo,
obrigado. Faz aí sua apresentação, Bora né? lá. Já faz o seu merchan inicial, explica da onde o Léo vem, né? O porquê que o Léo vem. Conta pra nós aí, Você Léo. começou agora, não foi, né? Muito obrigado, Valtinho e Sader, pela oportunidade. Imagina, é um prazer é prazer nosso. estar com vocês aqui. E São Paulo, para mim, também já é conhecido, já É morei uma aqui. casa, né? Já. Sim. Venho com certa frequência. Então, muito obrigado pela oportunidade. E o sotaque, inevitavelmente, vem lá das minhas origens, né? Ah, o Léo é o cara que é da Grande Pomerode. É verdade, agora você falou, eu lembrei dessa sua conversa, Ó, Léo. Valtinho, Ó, essa semana não conversa com essa história. que eu me criei numa cidadezinha que na época tinha menos de 20 mil habitantes, hoje já cresceu, já tem mais de 30 mil, mas não é tão conhecida, né? E do lado de Blumenau. E aí eu sempre brinco, né? Para quem não sabe onde fica Pomerode, é que Blumenau fica na região metropolitana de Pomerode. Pronto. Claro. O blumenauense que ouve isso, claro, vai bravo, querer me vai bater, querer, né? Eu tô você ficando sabe. com as orelhas quentes aqui. Pelo menos, ó, você viu? Tá prova aí. Aí, que, ó, né, pronto, mas Ele viu sabe. como fica na memória? Aí, ó. Boa, Mas boa. já consegue encontrar agora. Já consegue. E vou estar lá visitando sua cidade nos próximos dias, Léo. Vou visitar a Grande Pomerode lá. É, maravilhosa. Estamos né? chegando aí na época boa de outubro. Outubro é um mês bom para visitar a Grande Pomerode lá, viu? É verdade. Pra quem pegou, beleza, né? Pra quem não, fica a dica aí que geralmente outubro é um mês bom pra ir Você lá. traduzir assim no japonês bem clássico, tem lá Oktoberfest. Ah! Só isso, Já né? ficou interessante. Já melhorou, né? Já ficou interessante. Pô, Val, aí você fica falando isso pro Valtinho, o Olha Valtinho lá. já vai querer pedir Olha lá. dia de pausa, já vai querer... Tá vendo? Não Não é dá, dia de pausa, não, vamos trabalhar. Oxi, Será por uma boa não, causa. né? Era pra uma coisa. Boa. Léo, conta um pouco pra gente aí da Solusoft, de como que iniciou esse seu projeto aí, né? Até pra galera que tá ouvindo a gente entender e a gente poder ali meio que colocar todo mundo conhecendo um pouco da onde vem o Léo, né? E até pra embasar tudo aquilo que a gente vai falar depois. Uhum, perfeito. Pegando o gancho ali, né? Eu nasci no Vale de Itajaí, me criei lá naquela cidadezinha na época, nem computador tinha, né? Quem diria, né? Que um dia a gente fosse se envolver com um software de BI. Mas o tempo passa, as décadas avançam, né? E daí, ali em Pomerode, eu estudei até o ensino médio, né? Já fiz um segundo grau profissionalizante, curso de contabilidade à noite, né? Então, eu tenho um diploma de técnico de contabilidade da época. Se tudo der errado, né? Tá lá, volta lá. E aí, à noite, fui estudar em Blumenau, né? Na época, o curso se chamava Tecnólogo em Processamento de Dados, né? Uhum. Hoje, já esse termo processamento de dados, Já CPD, foi, já é coisa do Eu passado. comecei estudando processamento de dados no meu primeiro ano de faculdade, mas já na minha formação, né, foram 4 anos, a minha formação já pegou a virada e já pegou virada para análise de sistemas. Desenvolvimento de sistema. Aí agora eu já nem sei mais como que tá, que tem tanto nome Tem de curso. muitas vertentes, né? Uhum. Mas ali na ocasião, daí eu já tinha iniciado o meu primeiro emprego formal, né? Eu vim de uma origem bastante humilde, com bastante escassez, e daí tinha que começar a trabalhar cedo, né? Com 15 anos foi meu primeiro trabalho formal, mas antes disso já vendia picolé de final de O semana. Léo é o primeiro, né, que vem aqui, que veio da Começou escassez, cedo, né? né? Não, o resto, todo mundo que a gente trouxe aqui já era milionário, Não, né? Herdeiro. Herdeiro, né? Então, era aquela batelada, né? Trabalhava de dia, à noite, então, ia estudar na FURB. Mas, como eu falei, em Pomerode, na época, não tinha computador, então não tinha nem noção do que era isso, mas, enfim, lá no segundo grau, a gente tinha uma das matérias lá no curso de contabilidade que chamava processamento de dados, né? E aquele professor me incentivou a fazer o curso de informática, né? Mergulhar um pouco mais. E na época, em Santa Catarina, só tinha 2 cursos, um na Universidade Federal em Florianópolis e outro na FURB em Blumenau. Bom, era ali 30 quilômetros, então dava certo. Mas o problema é que o professor, à noite, ele falava de CPU,
HD e todas aquelas terminologias técnicas, né? Sopinha de letra também já tinha na época, né? E eu ficava meio perdido, né? Onde é que enfiar isso, né? Poxa, eu sempre fui um bom aluno e, de repente, numa prova lá que era focada em fluxo, eu tirei nota 6. Fiquei desesperado. Como assim, né? Como assim? Pô, não sei tirar nota baixa. Caramba. E fiquei meio incomodado, mas, enfim, terminou aquele primeiro ano. Daí tinha um curso de férias, que na época uma grande empresa lá de Blumenau oferecia para quem quisesse fazer um curso de férias, um curso de COBOL de 6 semanas, né? Aí eu fui lá, né? Novamente. Imersão em COBOL, né? Traduzindo para os dias de hoje. Exatamente. Né? E eu adorava, então, programação e tal. Fui o melhor classificado lá da turma e tudo mais, mas, putz, onde enfiar isso em Pomerode? Não tinha computador, né? E tal. Até tinha recebido daí uma oferta daquela empresa ali. Mas Blumenau, todo ano, soltava 30 novos programadores, e daí o que eles ofereciam para mim era um salário de estagiário, e eu, como rima de família, na época, em Pomerode já ganhava um pouco mais, não tinha como aceitar aquela. Aí aquele mesmo professor do 2º grau, né, ele era, na empresa onde ele trabalhava, era cliente da DataSul de Joinville, e ele sabia, né, eu daí no sábado, lá em Pomerode, conversando com ele, me perguntando como é que estava e tal, eu digo, não, tô gostando, bacana, mas, pô, tô meio incomodado, porque não tô conseguindo aplicar na prática o que eu vejo ali no curso à noite. Ele falou, olha, a DataSul lá em Joinville está procurando um programador trainee, te interessa? Eu digo, bora lá. Aí foi o QI, né, que ajudou e tal, né, fui daí, tirei um dia de folga, fui de ônibus até Joinville, fazer uma entrevista, nem lembro se eu fiz o teste ou o QI foi suficiente, mas enfim, daí começou lá a virada para poder trabalhar na área de tecnologia, né? Claro, eu tive que trancar a matrícula em Blumenau, em Joinville não tinha curso superior de informática na época, tive que voltar, né, fazer uma migração de curso e voltei para contabilidade outra vez. Só para seguir o curso universitário. Para poder concluir o curso universitário, e foi muito bom, porque daí entrei numa empresa fabricante de um ERP, com custo integrado e tudo mais. Então, o conhecimento de contabilidade extremamente necessário. Fundamental. E na época, essa pegada do sistema ser integrado à contabilidade, gerar dados para contabilidade, era um troço extremamente inovador. Né? E os contadores, hoje ainda tem alguns talvez, mas era tudo guarda-livro, né? Eles estavam acostumados a fazer tudo na mão, né? E daí, de repente, chega um sistema que se propõe a contabilizar isso automático, o contador ficava sem chão, né? Daí, se eu não tivesse, vamos dizer assim, a autoridade e a bagagem na contabilidade para ajudar nas implantações, a implantação provavelmente seria comprometida. Então, eu e outros colegas, né, a gente daí conseguia, né, com diploma de contador, dava para conversar de igual para igual com os contadores. E aí a gente já via, né, na época, como era importante a informação, mas ainda, naquele momento, prioridade era o operacional, né, a parte fiscal e tudo mais, né. E aí foram vários anos, né, durante 9 anos, trabalhando com ERP, fazendo implantações, né, criando equipe de treinamento e tudo mais, mas sempre vendo o quanto importante é a informação para o gestor, para o dono, para os gestores das empresas, né. E nesse interim também, daí foi uma transferência minha para São Paulo, né, fiz muitas... Eu ia te perguntar isso, nesse meio tempo você foi morar em Joinville, continuou morando em Pomerode, como que foi? Não, daí eu saí de Pomerode e fui morar em Joinville, e o curso de contabilidade daí em Joinville, tudo. Mas foi 5 anos de Joinville, daí fui transferido para São Paulo e trabalhei daí mais 4 anos aqui, e depois eu resolvi ir para Curitiba, né, em busca de qualidade de vida, que na época tinha, de fato, né, Curitiba é uma cidade... Realmente, que ano que você foi para Curitiba? 1989. Caraca, já faz um tempinho. Talvez foi uma das primeiras vezes que eu fui para Curitiba, era mais ou menos por aí, entre 9 e 10 anos, eu lembro. Meu tio tinha uns irmãos que eram de lá e a gente foi visitar. E a impressão que eu tenho na minha cabeça daquela visita que eu fiz em Curitiba, cara, é algo surreal mesmo, é algo completamente diferente do que é hoje.
Lembro que ela ainda morava... Era um bairro super legal, mas ainda com estrada de chão. Olha só. Mas, tipo, como se fosse várias mini chácarazinhas. Cara, era um negócio... E assim, perto do centro. Né? Não tô falando que eram mini chácaras longe, não. 2 ruas depois já tinha ali um corredor de ônibus, uma pista de ônibus, né? Uma avenida que passava ônibus, né? Não, cresceu muito. Não é só Pomerode que cresceu. Né? Curitiba também triplicou de tamanho de lá para cá. Mas lá em Curitiba você já começou a trabalhar já com esse olhar de tecnologia com contabilidade. Na verdade, ainda seguimos 7 anos. Estava na DataSul ainda. Como representante da DataSul, né? Uhum. Daí já criei a empresa Solusoft, que existe até hoje e detém desenvolveu depois a ferramenta de BI, detém o Super BI, mas a gente trabalhou inicialmente como vendedores e implementadores de ERP, então nessa pegada aí de... A DataSul virou depois a TOTS, né? Foi comprada pela TOTS. Você seguiu vendendo TOTS ou não? Não. Ficou só no DataSul. Aí a gente também, nesse ínterim, começou a trabalhar projetos de downsizing, porque era um período que muitas empresas tinham lá um mainframe, de repente o mainframe ficou num custo acima do que precisaria. Eu era da microinformática, depois os super microcomputadores, e aí a gente também trabalhou um bom período como fábrica de software, né? No momento a gente deixou o ERP de lado, e passamos a fazer projetos para muitas cooperativas agropecuárias, né? Que o Paraná, na época, tem bastante. né? Ah, mas ainda tem, né? Ainda tem, mas na época era praticamente só... que eram vários minis, né? Hoje talvez tenha menos, mais terreno, mas menos donos, né? Porque tem muita gente que foi se comprando ali, se tornou empresas maiores, né? As próprias cooperativas, né? Exato. Algumas não conseguiram sobreviver à nova era da economia, né? Eram muito, talvez... muito preocupados com os associados, com os cooperados, e não enxergavam a realidade do mercado, e algumas sumiram, né? E os maiores daí encamparam, né? Mas, enfim, isso foi, então, assim, a sequência para dizer, então, viramos fábrica de software. E quando foi a virada para o BI? Pô, BI agora é um negócio que fez sentido. Porque a gente tá falando de 30 anos de empresa, dentro da empresa ali, conhecendo o cliente, conhecendo o negócio dele, conhecendo o problema dele, ou também não, né? Que nem às vezes você conhecia o problema, mas nem o cliente conseguia ver ainda o problema ou dava o mínimo, o DAO de importância, né? Sim. Não, mas começou a dar, sim, embora... ao longo dos 30 anos, esse processo se acelerou muito, né? Hoje em dia já não dá mais para ficar sem uma informação atualizada, mas na época já começou esse processo, né? Já havia concorrência, já havia competitividade, respeitando, né, as velocidades da época, mas nessa fase de fábrica de software a gente já sentiu o impacto da urgência na informação, da importância na informação. Então, o que acontece numa fábrica de software? Você sabe muito bem, né? Você desenha um projeto, especifica o escopo, sai desenvolvendo, dali a alguns meses você vai entregar. Então, entre o momento do desenho, da homologação e da entrega, muita coisa muda gerente, muda a cabeça do gerente, muda o mercado, né? O concorrente não conversa, né? De repente aparecem as novidades e tem que reagir. E aí, na hora da entrega, aqueles relatórios que estavam desenhados e desenvolvidos já não valia mais, né? Eu disse, mas a gente queria coisa diferente e não parava por aí, né? Também toda semana tinha uma nova demanda, tinha uma nova ideia. E a gente não dava conta de desenvolver esses novos relatórios, essas consultas, na mesma velocidade que o cliente esperava. Porque ele quer, na hora que aparece a demanda... Já está atrasada. Ele quer para ontem. E a gente tinha backlog, né? Só pode entregar amanhã. Aí dava uma queda de braço bem ingrata, né? E eu digo assim, não dá para ser feliz, nós vamos ter que buscar uma alternativa. Então isso foi lá no final do século passado. Eu brinco, né? Dizendo, final da década de 90, que BI não tinha essa popularidade que tinha hoje, né? Nem a sigla BI, nem o termo Business Intelligence, e muito menos as tradições que se tentou fazer de inteligência do negócio,
né? Várias tentativas de tradução. Mas, enfim, a gente já ouvia falar, assim, de longe, né? De um pilot, um lightship, um commander. Você que é mais jovem... Eu trabalhei com pilot, Léo. Olha só. 2000... em 2000, quando eu entrei na Extend, uma empresa do Rio, mas tinha aqui em São Paulo, eles eram representantes da Pilot no Brasil. O Pilot era canadense, né? Nem lembro. A gente eu particularmente trabalhei implementando o Pilot na Monsanto, na Editora Abril, num monte de lugar. Era uma baita ferramenta. E eu lembro hoje, né, você falando assim, do acelerar da informação, né? Às vezes a gente colocava um cubo para rodar, né, para se recarregar das informações, e demorava lá 10, 12 horas para rodar um dia, para rodar um negócio. E fazer o rebuild ali do cubo, né, para depois você poder consultar. Então, no momento em que o D-1 era super atual, né? Hoje em dia, D-1 lascou, né? Já morreu. Se você for olhar o ontem e não olhar o minuto atrás... Tem coisas complexo, que não valem, nem né? faz mais sentido, já mudou tudo. Então, aí a gente começou a dar atenção para esse assunto de BI. E digo, olha, isso talvez pode salvar a nossa pátria e fazer com que a gente vire o jogo, né, em relação a essa queda de braço. Aí veio, vamos se reinventar, né, que todo mundo hoje fala, virou moda, nós já estava se reinventando lá atrás. Exatamente. E aí, pesquisa de cá, pesquisa de lá, esses softwares, obviamente, eram tudo de preço super elevado, né? E nós atendíamos até algumas empresas grandes, né? Nosso primeiro cliente acabou sendo uma empresa que eu acho que hoje está faturando 14 bi, mas na época a maioria das nossas empresas dos nossos clientes eram empresas de médio porte. E aí a gente encontrou um software australiano chamado Corvil, que atendia, assim, a demanda que a gente imaginava precisar atender naquele momento, né? A gente era idealista, isso que faz isso aqui, bacana e tal. Demos uma de cliente, né? Na hora de avaliar, a gente queria tudo no software, né? Queria tudo, mas também não queria pagar por tudo, né? Mas não tinha jeito, todos eles tinham um preço elevado na época. Não tinha como escapar do pagar, né? Era apenas ver a facilidade. Então, comparamos algumas ferramentas e o tal do Corvil parecia, assim, bem adequado. E embarcamos, então fizemos essa parceria, mas claro, daí só empresas de um porte maior que tinham condições de colocar no orçamento ali $20 mil para o software, provavelmente mais um tanto para a implementação, né, treinamento, consultoria e tudo mais, isso. E assim a gente resolveu esse problema imediato, né? Bom, cliente, você quer um negócio rápido, dinâmico? Eu tenho. Tá aqui, né? Você tem, tô falando em média $10 mil, mas o ticket mínimo era, em média 20 mil, mas o ticket mínimo 10 mil, né? Então, se você tem 10 mil para pagar pelo software, mais um bocado aí para consultoria, você resolve o problema, né? E foi muito bacana, a gente fez vários projetos bons, não dá para dizer muito, porque na época não tinha tantas empresas assim com a cultura amadurecida a ponto de poder receber e fazer bom uso de um software. E nem que tinha ali o dado já meio pronto para poder ir para um BI também, né? Eu diria que o dado nem era assim a trava, porque nessas empresas desse porte já tinha um sistema de gestão consolidado e tinha equipe para ajudar a buscar os dados, né? Então, nós íamos lá com o conhecimento do BI, as práticas, o software, e eles sabiam de onde extrair os dados, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso tal dado, aonde que está? Daí eles ajudavam, a gente fazia lá o programa extrator e em 2, 3 meses, tava um monte de gente usando e sorrindo à toa, né? Então, ficou muito bacana. Mas com o passar do tempo, a gente viu que a gente tinha uma expectativa superdimensionada, né? A gente trouxe um software que podia entregar 1.500 funcionalidades, maravilhas e coisa e tal, e as empresas não estavam
vamos dizer assim, com demanda suficiente para as 1000 fazer... coisas que estavam lá. Me lembro de uma empresa só que dava gosto de ver. Até era uma empresa de Blumenau, né, que estava ali no momento de crise, né, numa situação de concordata. Então, para recuperar, era chicote todo dia em cima dos indicadores e coisa e tal. E aí usavam tudo que o software tinha para oferecer. Era bacana, a empresa se recuperou, está ali presente, forte, firme e forte no mercado. Mas as outras daí usavam o básico do básico e estavam contentes com isso, né? Assim, no segundo, terceiro mês, eu chegava, bom, agora com o básico disponível, next step, né? Qual é o próximo? Porque é triste que a gente, às vezes é isso mesmo, né? Espera chegar a crise para você começar a ver o que tem em casa, né? Para começar a usar. A gente tem até um cliente, inclusive, teve uma reunião de projeto mesmo, e a gente conversando, não, que a gente tem que fazer um sistema, bolar, a gente inclusive ia trazer para apresentar, e no próprio sistema do cara já tinha algumas informações e ele não falou para ninguém. Ah, não, mas isso aqui é um sistema faz. Olha só. E já tinha algumas coisas lá, então é isso mesmo, tipo assim, às vezes que é o problema do Brasil, né, infelizmente, né, tipo, do brasileiro como todo, tem que esperar chegar um problema pra começar... O ser humano. A gente um pouquinho mais. Mas, enfim, assim, por um lado trazia uma satisfação que aquele mínimo do software atendia as demandas e fez diferença, sem dúvida, né, naquele momento fez diferença. Mas com o passar dos anos, também a gente percebia que as empresas menores gostariam de ter um brinquedo desse também, né? Porque a informação era importante, não só para os grandes, mas também para os pequenos, para apoiar seu planejamento, acompanhar seus indicadores e tal. Mas as pequenas não tinham lá $20 mil para investir nisso, né? A gente pensou o seguinte, poxa, se as grandes só usam 20% daqueles 1.500 recursos que a gente pode entregar com aquele software, as pequenas também não vão precisar de tudo isso, né? Então, aqueles 20% já vai ser... Dos 20, você pode tirar mais 10 e para a pequena 10 já ajudaria, E isso, então, foi lá por 2005, 2006, que a gente começou a visualizar isso, né? E aí eu passei a procurar no mercado alguma ferramenta de BI que pudesse... De 20%. Ter os 20% e principalmente estar ao alcance do orçamento de empresas menores. Né? Não tinha na época, né? Aí, bom, para desenvolver os 20%, nós aqui com o nosso pequeno acervo de desenvolvedores podemos fazer isso, né? A gente já tem aí 7, 8 anos de experiência com o assunto, já sabemos o que é importante e o que é supérfluo, então vamos focar naqueles 20%, né? E aí fizemos isso em 2007, né? Fizemos uma primeira versão do software de BI focado naqueles 20% para poder ter então uma ferramenta mais econômica, mais simples, para poder atender. Na época, nosso sonho era empresas de pequeno e médio porte, né? Depois a gente caiu na real e viu que empresa de pequeno... Não chega, né? Só na de médio. Exatamente. Deveria chegar, né? Mas é o que eu te falei, a de pequeno porte, ela ainda tem um problema anterior ainda, que muitas vezes ela não resolveu ainda ao ponto de dar chance ali para ela poder analisar os dados dela. Ela ainda sofre muito com a construção do dado, né? Sim. Então, fica ali tudo muito espalhado, muita coisa ainda no fio do bigode, combina que eu faço, enfim. Então, e não é registrado. E aí fica no vento, o vento leva, não dá para fazer análise, né? Então isso foi em 2007, né? Eu diria assim, a virada foi aquela fase da dor na fábrica de software, que a gente daí teve que se reinventar, e aí vimos o prazer que dá o BI para quem implanta, porque vê o sorriso muito rápido do cliente, né? Bem menos desgastante do que implantar um ERP, exato, né? Um WMS, ou um CRM. E por outro lado, tinha bastante demanda, né? Daí, em 2007, a gente deu essa virada de parar de atender empresas grandes com esse software estrangeiro e passar a atender empresas menores com produto próprio. Software próprio, né? Que daí nasceu a primeira versão do que hoje é o Super BI. Legal. Então, aí, Léo, até para a gente falar, né? Então, um pouco de conceito aí sobre BI. Chega de história. Para a gente poder começar realmente colocar o tema aí no assunto, né? Então, aqui a gente tem grandes empresas, né? Vai ter orçamento ali para desenvolver o seu próprio
de repente, seu próprio BI, e as menores vai ter um recurso ali um pouco mais escasso e vai ter que usar alguma solução de BI embarcada, né, na sua gestão, que é eventualmente onde gera um pouco mais de economia. E foi aí que vocês mergulharam, então, né? Ou seja, de tentar criar uma solução um pouquinho mais barata e, inclusive, dando a possibilidade de embarcar a solução num software já existente, é isso? Isso foi um aprendizado on the fly, né? Trocando pneu no meio da corrida, né? Porque a gente vinha naquela batelada de chegar no cliente, entender a demanda, né? Desenhar os painéis, os indicadores, enfim, para daí configurar sob demanda para aquele cliente, né? Porque ele tinha condições de pagar por isso, porque era bastante serviço, né? Mas no momento que a gente fez um software mais econômico para fazer uma entrega mais econômica para o cliente, daí já não cabia mais ali vender 50 ou 100 horas de consultoria para apoiar esse projeto, porque daí não adianta um software baratinho, se daí você precisa cobrar um valor significativo pelos serviços, né? Então, meio que inviabilizou a ideia inicial que a gente tinha, né, esse projeto, e tivemos que novamente... Sempre resolve um problema, nasce outro, né? Nasce outro, né? E aí a gente teve que se reinventar do ponto de vista modelo de negócio, né? Daí nós estudamos, entendemos um pouco. Bom, numa empresa de médio porte... não tem equipe de desenvolvimento, tem no máximo um técnico de manutenção, tem um menino de suporte, da TI, mais ou menos isso, né? E com essa diversidade de sistemas de gestão que existe no nosso Brasil, né? Em cada empresa você chega, você tem um banco de dados diferente, tecnologia diferente, o sistema diferente, e aí a gente não conseguia fazer a integração com facilidade, porque não conhecia tudo isso, né? E dado o meu bom relacionamento que eu tinha com várias software houses ali entre Santa Catarina, de onde eu vim, Paraná, onde eu estava naquele momento, de São Paulo, onde eu tinha transitado 4 anos, eu conversava daí com esses empreendedores de software de ERP e outros sistemas de gestão, e eles viam daí esse brinquedo novo aí, simples, econômico. Poxa, isso aqui é um negócio bacana que eu gostaria de ter acoplado no meu sistema de gestão, né? Os clientes toda hora também pedem um relatório novo. É um negócio desgastante, porque demora, porque custa, o cliente não quer pagar por isso. Então, se a gente botar um instrumento de BI embarcado ali, o cliente passa a ter mais liberdade, mais autonomia. Enfim, você empodera o cliente a se auto-atender e não ficar demandando todo dia para software house, que gera um estresse por causa de custo e prazo, né? E aí, bom, então me deram a fórmula, a nova fórmula, né? Conversando com essa gente. E a gente fez isso daí. Não precisou praticamente mudar muita coisa no software em si, só na política comercial, né? Daí criamos uma outra política comercial para essas parcerias, porque aí o preço, ele tinha que dar um jeito, né? Tinha que fazer uma ginástica de ser interessante para os três, né? Tinha que gerar alguma receita para a software house que embarcava e vendia para o seu cliente. Tinha que gerar alguma coisa para a gente também, para viabilizar, e para o cliente final ele tinha que chegar num preço convidativo, pagar, né? Convidativo, né? Mas aí nós apostamos no volume, pensou assim, bom, a software house ela multiplica entre vários clientes, então nós podemos nos contentar com um ticket unitário menor, né? E a software house tem a liberdade de precificar como ela quiser, mas o cliente final, além de receber num preço bacana, porque o custo está diluído, né? O projeto não é específico daquele cliente, né? A software house tem mais umas dúzias de clientes para diluir esse custo. Então chegava com custo bacana, com preço palatável e já integrado, pronto, né? Não tinha mais que gastar 2, 3 meses para fazer a integração, né? Então, isso viabilizou naquele momento e fez com que a gente crescesse, evoluísse. Foi aí que a gente chegou.
Aí que a TechLab chegou. Né? E Justamente aí, na busca dessa dor aí, né? e daí as prospecções passaram a ser junto a software houses e não junto ao cliente final. Né? Aham. Que deu menos ou mais trabalho, ou só um trabalho diferente, mas é a mesma coisa? Porque... Um trabalho diferente. Mas é quase a mesma coisa, né? Que... Teoricamente é menos trabalho porque nichou, né? Primeiro nichou, então não precisa mais... O leque é menor. Não precisa mais abordar 40 milhões de empresas, assim, talvez só aquelas 4 mil que são empresas de software, e se fala uma linguagem direcionada, né? Porque daí elas têm dores. Você fala com um time semelhantes. mais especialista na área de tecnologia, né? E que tem as dores da entrega da informação gerencial, dos indicadores para o cliente. Entendi. Então, é isso aí, né? Como você falou, empresas grandes têm budget para pagar um projeto específico, né? Mas as empresas menores, se tiver um BI embarcado, fica mais econômico e mais rápido, né? Mais prático. Mas assim, tirando as proporções, lógico, empresas grandes e pequenas, eu acho que a maioria quase tem as mesmas dores, né? Sim. Quais que você identificou, assim, tipo, pra poder trazer pra gente? Até porque, assim, quem tá assistindo, às vezes tá sentindo essa dor e tá lascado, não sabe pra onde ir. Às vezes eu ouvi assim, tá doendo aqui. Opa, vou ligar pro Léo lá, né? Tá doendo a dor, mas tá procurando médico, né? Exatamente, é isso aí. Você tem razão, não é tão dependente do tamanho, mas sim do segmento, do ramo de atividade. Né? Então, um hospital vai ter indicadores de gestão, indicadores de desempenho diferentes de uma transportadora, diferente de uma indústria, diferente de uma rede de supermercado. Né? Claro, existem alguns indicadores comuns, né? Principalmente na área financeira, né? Na área financeira, né? Você olha ali faturamento, prazo, inadimplência, inadimplência, prazo médio de faturamento, de recebimento, prazo médio de pagamento. Então, tem os indicadores comuns. Quem tem muitos funcionários, então na área de RH também tem indicadores comuns. Mas os que mais doem normalmente são aqueles específicos do segmento, né? Perda, da atividade. tempo de produção, Então, quando está na produção, os refugos da vida e tal, nas eficiências. Logística reversa, quantos tivemos que fazer de logística reversa, que daí gera um custo danado. Entender um exemplo, qual é a região do país que mais a gente mandou e mais voltou. Então, tem um olhar para isso. Então, o BI vai justamente... Ele vai ser realmente meio que um médico. Ele vai olhar, vai mostrar o problema, né? E talvez apontar uma solução. Mas vai depender também muito da pessoa querer correr atrás dessa solução, né? Igual o médico chegar lá e falar, cara, você precisa emagrecer, precisa parar de beber, precisa... Então, o caminho é esse aqui, ó. Então... É que eu gosto de pensar que toda... criatividade começa com uma pergunta, né? Sim. Então, às vezes, a pergunta nem chegou pro cara, por isso que o cara não tem o BI ainda instalado lá, ou configurado para ele conseguir trabalhar. Até porque talvez ele nem sabe da importância que ele tem dos dados dele. Exato. Né? Então, a gente vê isso em empresas médias, inclusive hoje em dia, né? Que é o que a gente conversou aqui agora. Tem até alguma coisa ali mapeada, documentada, registrada, mas na grande maioria ali, meio que... Ou é uma informação que foi registrada depois que aconteceu, porque alguém comprou... Tem que estar no sistema, Tem que estar no sistema, aí o cara faz todo um fuzuê, papapá, beleza, mas depois ele coloca só uma interação pra conseguir fazer, né? Mas assim, que nem nessa caminhada assim, que nem... Beleza, a parte financeira a gente já viu então que super resolve, né? E tem algum case assim que, vamos supor, a empresa tinha lá um sisteminha, alguma coisa assim marcada, vocês entraram ali e deu uma alavancada ou até mostrou coisas que... Além dessa que ele falou que ia quebrar e não quebrou, já é um baita case, mas algo menor. Não quer dizer que só reverteu só por causa do BI. Mas ajudou pra caramba. Muito, com certeza. Teve uma outra empresa do ramo automobilístico, autopeças, eles daí contrataram, antes de fazer a contratação definitiva, eles negociaram uma... POCzinha lá. Um POC, né? Uma prova de conceito, um MVP, enfim, um período... Vamos testar isso pequeno de teste, de experimento para validar, né? Um período de validação. E vingou, beleza, tranquilo. Contrataram, implantaram.
3 meses depois, fizemos lá uma reunião de avaliação e tal. E eles tinham economizado, puxa, agora eu não vou lembrar exatamente, mas era uma dinheirama significativa só no estoque, redução do estoque médio, né? Porque tem muita coisa obsoleta ali e tal. Eu sei que um dos gestores ali, ele brincou comigo, Léo, olha, você é burro, né? Você devia ter negociado um percentual e não ter cobrado aqui um valor fixo. Fazer um FII ali do ganho, né? Trabalhar num projeto de Se sucesso. tivesse pedido 5% do ganho daquela redução do estoque, Já estava feito. Teria ganho muito mais do que aquele valor do projeto. Não, é legal, cara. É bacana que a gente vê que o BI mostra mesmo. Traz luz, né? E talvez isso é um problema, ele mostra mesmo, viu? É que aí cabe o cara decidir se vai querer resolver ou não, né? Não, mas o Sader tem razão, né? Às vezes é problema. Eu já vi, assim, não só numa primeira reunião depois do projeto iniciar, eu já vi quase que brigas entre as pessoas da reunião no momento de uma apresentação com dados, porque o BI, assim, dá essa possibilidade, né, de você mostrar os recursos da ferramenta com dados da própria empresa. Me gera ali. Nossa, imagina. Pode ser um CSV. Gera um arquivinho de teste ali. E vamos trazer aqui, daí traz que é o que geralmente a gente faz, né, Léo? E aí o cara olha para aquilo, mas não pode. Mas eu não tô perdendo tudo isso. Ele vê lá um reloginho, vê lá um gráfico com alguma informação de alguma coisa que ele achava que era uma coisa e o troço ali tá diferente. O bom é que o software de BI, né, um dos pontos fortes é o tal do drill down, né? Você clica naquela fatia da rosca ou naquela barra, naquela coluna, ele começa a explodir, né? Detalhar, mergulhar no detalhe. Chega na ferida, né? E aí você responde, né? E o cara fica assim, porra. Por isso que eu brinquei, porque é um pouco disso. A gente às vezes tá na frente e às vezes é problema, porque o BI mostra mesmo. E aí tem essa questão que o Léo falou, como você consegue mergulhar no número, né? Você consegue mostrar que o software não está errado. Não, mas, cara, imagina... Não, e outra, né? Imagina os tapas na cara, né? Você foi ligeiro, né? Você eu vi. Por isso que eu falei que realmente é um risco, né? Digam, você é o gerente de custo. Não, eu fico pensando em empresa familiar. Que divertido ia ser a festa de família depois. Rapaz, imagina. Mas por quê? Mas, até essa é uma das culturas das empresas pequenas e médias que a gente vê bastante por aí. Inclusive, a gente briga muito na Tex com isso, né? Que é o quê? Que é aquele resultado... como é que fala? Né? Vaidade. É um número... vaidade. Faturamento é vaidade. Mostra um gráfico bonito. Nossa, faturamos tanto. Beleza, bacana. Não é mentira. Mas falta várias outras informações que ficam às vezes ocultas ou às vezes não é enxergado. Não é visualizado ali. E às vezes a ferramenta ela vem assim, não, enxergou, mas calma, amigão. Isso aqui tá errado também, né? Vou ter que fazer, né? Rapaz. Tem alguns números que são pura vaidade. Isso aí é ver o quanto eu tô faturando, ver o quanto de gente eu tenho na empresa. Cara, tudo isso só... Mas é claro, se tudo isso estiver acompanhado de outros bons números, legal. Agora, só esses números, né? E na contramão disso tudo. Legal, então vamos ver como que tá o seu caixa, sua liquidez, né? O seu prazo de recebimento, o seu endividamento, rotatividade da empresa, aí é tudo números que eu vou indo contra. E aí, esse conjunto ajuda no planejamento, né? Tem momento que, bom, agora nós queremos aumentar o faturamento, custa o que custar, né? Se tiver que sacrificar margem e tal, nesse momento, né? Mas até onde que vai assim, né? Então, você tem que saber também até onde você consegue aguentar isso e em que momento tem que daí olhar para a margem, né? Para olhar os custos e tudo mais. Não, e outra, né? Que nem é até uma provocação, assim, cara, hoje, né? Você é dono da sua empresa, o quanto você é maduro e o quanto que você se importa com ela. Porque, na verdade, é isso. É uma perfumaria. Às vezes o cara, ele não quer se importar tanto saber o que, mas quer conseguir, enquanto tá ali bem pagando as continhas dele, tirando ali o que ele pode ali, né? Mas que nem um empreendedor responsável, um cara realmente que se importa e outra, maduro. Cara, tem uma ferramenta que consegue analisar os seus dados e, além disso, né, através disso, tem uma equipe por trás para conseguir montar as estratégias para conseguir chegar. Também que é aquela coisa, às vezes o cara tem equipe, não tem informação para conseguir montar nada, né? Eu assisti uma palestra
seguramente há mais de 20 anos, que eu lembro até hoje, que o palestrante era um senhor lá do Rio Grande do Sul. Ele falou que o BI ajuda muito em permear essa informação nos vários níveis hierárquicos, né? Que não adianta também o presidente, o dono da empresa ter os números, os objetivos, as metas na cabeça e delegar, né, para o Sade, para o Walter, para o Léo, uma responsabilidade sem também passar para eles a informação, o dado necessário para tomar a decisão que ele tomaria, né, por eles. Então, se ele quiser delegar a responsabilidade, também tem que dar recursos para que os subordinados consigam tomar a decisão mais adequada. E daí, se não tiver a informação, não vai fazer nada. Não, e outra, né, que nem na empresa grande, por exemplo, que nem a gente tem, na TextBit ainda tinha os departamentos. Então, cada um pega a sua fatia, pega ali os seus indicadores, consegue apresentar numa reunião que a gente faz semanal para conseguir até ver o que é importante, o que não é, onde a gente quer ir e compartilhado. Mas para uma empresa pequena, que a empresa não tem um time grande, cara, pelo menos a informação ele consegue ver ou consegue, pelo menos assim, daquilo que mostrou onde conseguir chegar, né? Ou até ver, se bobear, pedir ajuda. Sim. Né? Mas às vezes só de estar num painel só e você conseguir enxergar lado a lado números que se complementam e que fazem sentido, já te ajuda muito na decisão. E aquilo. E aí um pouco daquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente sabe que tem um vazamento de água na sua casa. Né? Então é fácil saber. Tá vazando água em algum lugar. Agora, aonde é que tá o vazamento? Aí vem o que o Léo falou do drill down, ou seja, de você poder mergulhar na informação você conseguir e chegar e falar, cara, aqui, ó. É isso aí. O que ferrou o nosso faturamento ou o nosso recebimento foi essa nota fiscal aqui, ó. Né? Ou seja, a gente vendeu para de repente atingir um lado e comprometer o outro, vendeu e ferrou um outro, enfim. E talvez no momento que o dado ali não traga a resposta, mas pelo menos ele te dá subsídios para fazer uma pergunta inteligente. É isso aí, é isso aí, cara, né? É o que eu acredito também. Então é isso aí, se você, ó, de novo, se você quer fazer uma POC, fazer uma prova de conceito e testar uma solução de BI aí na sua empresa, a gente da TextLab tem total condições de te ajudar nesse processo. Junto com o time do Léo lá do Super BI, a gente vai criar um modelo de negócio com os dados da sua empresa e vai trazer para uma análise numa reunião em conjunto. E a gente vai brincar de entender se os números que hoje você está vendo, ou que você acredita que está vendo, são números que fazem sentido ou números que eventualmente possam ser melhorados. Certo, Valtinho? É isso aí. Não pode ter medo. É pra mostrar a verdade, né? É pra resolver. É isso aí. Vem com a gente. Então, o Valtinho, um cara muito ligeiro, muito inteligente, ele já viu que a minha máquina aqui ia reiniciar. Ó, a importância de ter a segurança da sua empresa que funciona. Mas cara, vou avisar. Eles avisaram aqui, o time inteiro avisou que ia rodar um processo de segurança hoje para todas as máquinas e que a gente tinha que estar ciente disso. Então, verdade, deu certo lá, viu, Fabrício? Ó, fica funcionou. A dica aqui, ó, funcionou, viu? Deu certo. E aí, Léo, eu já tinha essa questão, e aqui falava um pouco disso. Você puxou aí que a Super BI olhou muito para as empresas, né, de software house, assim como era a TextLab antes, quando a gente entregava muito mais só desenvolvimento, né, só construção de software. Hoje a gente já tem um leque um pouco maior de ofertas de serviço, mas ainda temos né, um dos pilares da empresa muito forte com entrega de solução de software. E aí você também tem que ter um certo cuidado, e aí você cita um pouco disso, com quem montar essas parcerias, qual empresa faz sentido, né? Porque é aquilo que você falou, quando eu trago vocês, né, para dentro de uma solução na qual a gente desenvolveu, eu estou comprando esse problema para o meu cliente, porque se der algum problema... É você que vai resolver. É a software house que está entregando isso ali no front, né? Certamente tem que ter ali toda uma retaguarda bem estruturada, uma parceria bem sólida, né? Para poder fazer sentido de levar isso para frente, né? Então, o que hoje vocês oferecem para as milhares de empresas que têm aí de construção de software, que possam garantir que realmente esse processo seja um processo saudável,
né? Que realmente faça uma entrega de ganha-ganha, né? De ganhar o cliente final, de ganhar a software house, de ganhar vocês, né? Então, como que isso tudo foi estruturado e funciona aí para as empresas poder te procurar e levar a solução do Super BI para mais empresas na ponto final? É verdade, eu consigo me colocar no lugar de vocês ou de qualquer software house, né? Se eu tivesse no lugar da software house que precisa contratar uma parceria para embarcar um BI, eu consigo imaginar as inseguranças, né, e as variáveis que passam pela cabeça, né? Realmente é um processo complexo e precisa de cuidado, não só pela preocupação que você externou ali, uma responsabilidade perante o cliente, mas é uma responsabilidade perante o seu futuro também, né? Porque você, na hora de decidir por uma parceria estratégica, você quer que ela seja perene, né? Não é uma coisa que você pode descartar mês que vem, não deu certo, vamos trocar e tal. É diferente do que comprar um sapato, errou o número, paciência, né? Vamos comprar outro, não compromete tanto, né? Uma parceria, assim que vai embarcar alguma coisa no teu produto, é uma coisa de uma responsabilidade um pouco maior, né? Então, você precisa, obviamente, avaliar a empresa com quem você está pretendendo parcerizar, né? Ver o histórico dela, entender as políticas comerciais também, né? Então, às vezes, se você lida como uma empresa grande, normalmente a política é mais engessada, você não consegue customizar, né? Tem mais rigidez. Se é um estrangeiro, pior ainda, né? Porque aí a gente... Aí já não entende nem nosso modelo de negócio. O trabalho é dobrado. E aliado a isso, né? Agregado a isso, tem ainda de vez em quando umas surpresinhas de variação cambial, né? Verdade. Que eles também não perdoam, também precisam repassar, né? Então, tudo isso são riscos que precisa colocar na balança, né? E nós temos também nossa política comercial, nossa tabela de preço, obviamente, mas a gente sempre procura entender se ela é aderente e podemos flexibilizar na medida que for necessário, lembrando de que tem que ser interessante para os três, né? Tem que levar para o cliente final uma condição que seja palatável, faça sentido para ele, né? Tem que gerar margem para software house parceira, para nós, né? Então, isso tudo pode ser conversado e avaliado se a política original não tiver bem adequada. Boa. Ou seja, você ainda mantém uma política da software house, né? Ou seja, a gente faz aquilo que pode dar para ser feito, né? Que a software house tem muito disso. Sim, né? sim, À medida que o cliente vai pedindo, a gente vai dando um jeito de entregar tudo aquilo. Tem o aspecto comercial e tem o aspecto técnico, né? Que às vezes também tem tendências, tem demandas de mercado que a gente discute com os parceiros para decidir o roadmap do produto, né? Então, por mais que no nosso caso, a gente tem a simplicidade como diferencial, então a gente procura não ficar implementando tudo e qualquer coisa que aparece no dia a dia, né? Ideias maravilhosas aparecem toda hora, né? Mas a gente precisa também filtrar isso, né? Para entender o que vai fazer sentido para mais gente. Até para não encarecer o produto e voltar aquele problema de lá de trás de ter um produto desse tamanho, sendo 20, né? Exatamente. Um produto desse tamanho vai ficar mais caro, né? Tem que repassar no preço e aí perde o sentido do conceito original que a gente vem mantendo desde 2007. Legal. Não, até porque, assim, é que tempo é uma metodologia fantástica, né? Mas, e falando de tempo aqui agora, que nem, com base hoje no que você tem visto, de 20 anos para cá, pelo menos, vamos colocar aqui um drive aqui, o que você já consegue visualizar para as próximas empresas, para as empresas que estão agora, um futuro ou um ataque aí, no caso, que pode ser que eles tenham que se preocupar e às vezes nem chegou essa pergunta ainda para eles, que vocês já têm levantado com outros clientes, para poder seguir alertar o pessoal? Bom, as perguntas são constantes, né? Em época de inteligência artificial fervilhando e mudando, mexendo na vida das pessoas, das empresas, né? Então, essas perguntas são constantes e as respostas são difíceis. É mesmo? Né? Se fosse fácil, não tinha graça, né? Então, a gente só sabe que
precisa mudar, precisa se adequar, precisa ficar atento, mas o que fazer exatamente, né? Sempre um planejamento de curtíssimo prazo, né? Porque não tem mais como olhar para 5 anos para frente. Né? Poxa, O que é importante a gente falar, Léo, e a gente não pode deixar de falar, é que assim, na solução já tem IA, né? E que já dá para tirar dúvidas com a IA sobre os dados que a ferramenta está trazendo, né? Isso, eu participei aí, foi algo que mais recente aí trouxe na ferramenta e que eu vi que faz muito sentido. Vai naquilo que o Valdir falou. Às vezes eu sou solitário lá na empresa, preciso conversar com alguém sobre os meus números e a ideia da IA ali foi justamente essa que vocês trouxeram, né? Essa é a arte e que não possibilita muito respostas prontas para todo mundo, porque a sua realidade é uma, a dele é outra, e cada um precisa usar os recursos de IA da forma que atende melhor aquela sua demanda, né? Então é bem particular e hoje existem muitas ferramentas de IA, né? IA não é uma coisa nova, né? Mas com a popularização da IA generativa, então... Não, mas fica até uma dica, porque assim, ó, beleza, isso é verdade. Existe um boom de querer comprar IA. Rapaz, você compra IA na açougue agora. Onde você vai? Não, é verdade, né? Isso aí. E é essencial, não vou dizer que não. Não tem como mais a gente trabalhar sem ter uma inteligência ali nos apoiando. Contudo, se não tiver os dados bem consolidados, organizados, cara, não tem como ela fazer muita coisa também. Porque ela vai pegar a informação genérica da internet. Agora, como é que vai ser? É a questão dos agentes que está em alta agora, né? Então, assim, imagina só, uma empresa bonitinha, cara, eu tenho umas informações já com o Super BI aqui organizado, bonitinho, certinho, eu tenho isso já bem desenhado aqui internamente, agora eu vou colocar uma IA para ler e interpretar. Puxa, cara. Né? Isso é fundamental para ambos, né? Tanto para software de Business Intelligence como para qualquer agente de IA. Se tiver informação, vai ter. Quer dizer, se tiver o dado, vai ter informação. Se não tiver dado, não vai ter informação. Se tiver um dado ruim, a informação resultante tende a ser ruim, né? Então, o dado é um alimento importante e imprescindível para ambos, né? Tanto para o software de BI como para o software de IA. E na sua já tem IA implementado junto? A gente implementou ali essa linha que o Sader falou, né? Os dados que o gestor está vendo ali na tela, né? Se ele não sabe interpretar ou tem dúvida ou quer uma dica, um insight, ele pode clicar ali um botão que a gente chama de consultor virtual, aí o Super BI chama um agente de IA, manda aquele conjunto de dados para a IA interpretar, analisar e devolver com o que o prompt está pedindo. Normalmente são recomendações. E aí vem ali 3, 4, 5, 6 dicas, recomendações de como melhorar aquele indicador, o que significa aquele dado. Então, o gestor solitário, né, se ele quer dar já sai da solidão, né, ali. Pronto. Ou, às vezes, o novato, né? Boa. Ou até uma validação, né? Eu acho que é isso. Deixa eu colocar o que você herdou do seu pai ou do seu avô a gestão da empresa, ele faleceu, ficou doente, ou ele te ligou porque ele já está cansado, você acabou de se formar, é PhD, voltou de Harvard, né? Então agora toca a empresa. Mas você não conhece todos os detalhes e todas as ciladas, né? De repente, um software de IA pode te ajudar ali a interpretar esses dados, né? Para te dar mais segurança. Com cuidado também, né? Que eu ainda acho que a inteligência natural precisa ser preservada e valorizada, porque às vezes a gente sabe, né? Que por alguma interpretação errônea, o software de inteligência artificial, falando agora de IA generativa, ela também às vezes dá uma viajada. Sim, né? Sim. Se o cara não conhecer o negócio dele, tá lascado. Também ele tem que ficar atento, né? Da mesma forma como... Assim como pode chegar um consultor, a gente sempre falou isso, chega um consultor na sua empresa falando qualquer coisa, se você também não tiver base para acreditar ou não acreditar no que ele está falando, né? Acho que o nome do botão do Super BI muito reflete isso. É um consultor virtual. Ele vai ter ali um olhar dele dentro das informações que ele está recebendo.
Mas cabe ainda você, gestor, na outra ponta, colocar tudo na balança e avaliar, né? O que faz sentido, o que não faz sentido. E às vezes não é nem o que, é o quando vai fazer, né? Porque às vezes é isso. Aí vem a informação lá, o cara se afoba, vai e faz, né? Mas que legal, você comprar hoje o Super BI, vem com o Mini Léo. Você ali com o Mini Léo, lá dos tempos de contabilidade. Cara, tá vendo? Olha só o que você tá perdendo na sua empresa. Tô falando aqui, ó. Então, para você, Léo, essa questão do BI, né, com a chegada da IA, é o que mais recentemente revolucionou o mundo do BI aí. Porque aquilo que eu te falei, eu experimentei trabalhar com BI lá em 2000, né? Quase no século passado, como você diz aí, né? E desde então, sim, pelo menos, claro, nunca estive muito a fundo disso, mas eu vi muitas ferramentas melhorando, né? Muitas questões de leitura de bases sendo facilitadas, aquilo que você falou, pega o dado de muitos lugares, mas no geralzão, no grosso do negócio, as ferramentas de BI, elas sempre ficaram mais ou menos ali estáveis, né, nas suas funcionalidades, nas suas entregas, né? Eu lembro de ter uma ferramenta que na época ela brincava de uma... o próprio Pilot, ele já brincava com uma questão chamada de what if, né, que é simulações. Simulações. Então, eu tenho aqui um cenário X e se acontecer tal coisa, qual seria o meu cenário Y, né? E agora a IA. Acho que talvez essas questões aí que mais impactaram recentemente no mundo do BI, né? Ou você vê algo diferente? Como você falou, né? O BI, ele já tem história, né? Já está sendo usado aí há décadas e eu vejo que ele vai continuar perdurando por décadas, mas sempre com nuances, com desafios diferentes. Tá? Eu lembro que há 20 anos, né, a gente fazia os projetos de BI lá na empresa, ela tinha um ERP, o dado vinha de um único lugar. Um único lugar, exato. Como a gente era feliz e não sabia. Hoje, cara, hoje me fala de conectores. Pois me fala de uma empresa que só tem um sistema. 300 conectores. Então, quer dizer, além da IA que veio para ajudar por um lado, complementar, por outro lado, temos o desafio da busca dos dados, da obtenção dos dados. Então, isso foi uma melhoria recente na ferramenta também, não foi? Que você comentou, essa questão dos conectores? Na verdade... Expandir mais esse leque? Na verdade, a gente também tem no mercado ferramentas tipo o N8N, o NTN, como queiram falar. É uma ferramenta bastante popular e muito poderosa para ajudar na esteira de fluxo aí para trazer os dados para dentro de um data warehouse ou de um data lake, que você tiver ali para concentrar os dados para o BI digerir. Mas isso é um desafio enorme na atualidade porque cada dia surgem softwares novos, especialistas que as empresas lá nos departamentos querem, Numa questão de clique, ele já contrata o dado, já contrata a ferramenta, já está usando, né? E isso dentro das empresas gera um outro incômodo que a turma chama de Shadow IT, não sei se para vocês esse termo é conhecido, mas as empresas que têm lá uma governança de TI, claro, por questões óbvias, né, para não perder o controle, principalmente por causa da segurança, né, de invasão e tudo mais. Aí os usuários lá pedem alguma coisa, a TI não tem estrutura para atender na mesma velocidade. É mais ou menos o dilema que a gente tinha lá na época da fábrica de software. O cliente queria para ontem, a gente só podia entregar amanhã. Nas empresas também é assim, o gestor de TI, por mais capacitado que ele seja, mas ele certamente não consegue atender na velocidade que os usuários querem. E aí vem também já essa característica do Citizen Developer, né? Que é o usuário final que virou um usuário avançado de Excel, daqui a pouco já aprendeu a programar alguma coisa, agora tem um monte de ferramentas no code, low code, e quando vai ver ele está lá desenvolvendo alguma coisa, ou contrata alguma coisa, ele mesmo integra, e aí isso gera um incômodo e uma preocupação para o pessoal da TI. De governança, né? De governança, né? Então precisa também ter algum mecanismo para harmonizar isso, né? E aí ferramentas que nem o NTN e o próprio BI, eles
talvez seja um facilitador para começar a harmonizar essa relação, porque o usuário lá na ponta ele também tem sua necessidade de acompanhar a informação gerencial, seja trabalhando acompanhamento de indicadores de desempenho ou métricas históricas. Ele precisa de dado não só daquele universozinho dele ali também, precisa extrair dados do ERP. Então, muitas vezes o pessoal da TI pode disponibilizar o dado para os departamentos explorar com ferramenta de BI. Então, o controle, a segurança fica na mão da TI, né? Quer dizer, dá uma segurança para a empresa, e o usuário não fica sem a informação, né? Ele pode se autoatender e ser empoderado. Então, uma ferramenta de BI ali é um elemento interessante para gerar as pazes, né, entre o usuário e a TI, né, e consegue rapidamente fazer a entrega. Bom, é isso. Eu acho que a dica que fica, então, é isso. Você não pode deixar de experimentar BI na sua empresa. Acho que é isso, né? Se a gente resumir de tudo que a gente falou, você não pode deixar de experimentar o poder, né, que uma solução e uma análise feita através de uma ferramenta de BI pode te entregar, né? Então, você pode ser empoderado, né, a tomar decisões mais sólidas e concretas com base naquilo que você vai estar enxergando nos seus relatórios, nos seus gráficos de uma solução de BI. Acho que é isso, né? Eu diria assim, complementando até um gancho aí do Walter, né? Não pode ter medo de ver os números. Né? É isso aí. E se de repente você vê um número muito diferente daquilo que você imaginava, daquilo que você achava que era, não tenha vergonha de ficar vermelho, porque não é privilégio só seu. Qualquer gestor já passou por isso, é normal, é natural. Também não vamos aqui desmerecer a intuição, eu acho que ainda é um ponto. A intuição é um fator com certeza importante e pode ser um diferencial para gestores, mas se ele tem um dado concreto, né, uma informação concreta na mão, ele vai se sentir mais seguro. Mas a informação pode aguçar a sua intuição, também, né? Também. Tem uma frase do tio meu, cara, que ele falou, cara, antes tarde do que mais tarde. Né? Então, se até agora ele não usou e não veio informação, então, cara, tá mais do que na hora do que fazer e conseguir... porque hoje em dia dirigir um negócio, né, seja uma empresa grande, seja pequena, seja um departamento, seja um projeto, no escuro é um risco, né? E se você tiver o dado concreto, você vai se sentir bem mais confortável, pode dormir mais tranquilo. O confortável, não sei. Depende do que ele vai ver lá. Mas pelo menos ele vai ter o que fazer. Vai saber, né? Exatamente. Saber que não está confortável e pode ir atrás do... antes que seja tarde, né? Pode ir atrás do remédio antes que seja tarde. Gente, é isso. Léo passou rápido demais. A gente certamente tinha muito conteúdo ainda para falar, né? Mas chegamos aí, na verdade já passamos de 1 hora, já estamos com o reloginho avançado ali, mas acho que deu para dar uma boa explanada no assunto, né? Para que você pelo menos tenha ali uma ideia geral do que é uma solução de BI, né? O que é o tal do BI, aonde que realmente eu posso me apoiar nessa solução, quanto que essa solução pode ajudar as minhas decisões, o quão difícil ou quão fácil é um processo de implementação, né? Então, se existe uma possibilidade de experimentar, né? Então a gente já meio que desmistifica essa questão da dificuldade, né? Aquilo que o Léo falou, eles buscaram construir algo que fosse mais simples, né? Mais leve, mais fácil, justamente para tirar um pouco desse grau de complexidade, além de eventualmente acabar tirando também ali um grau de custo, né? Então, são coisas que se relacionam. Então, a ideia é essa, né? A gente já falou isso antes, só para reforçar. Cara, vem testar com a gente. É isso, né? Faz o test drive. Posso acrescentar mais? Claro, opa. Fica à vontade. Só mais 4 horas. Bora. Pega mais água pra lá. Recarrega a água aqui, vai. Não, assim, para tranquilizar também, que o processo de implantação de um software de BI ou de um projeto de BI,
É muitíssimo mais leve do que de um ERP, de um WMS, porque você pode ir em doses homeopáticas. Né? Então, eu sempre digo, vamos ver aqui de todos os indicadores possíveis que a gente pode acompanhar, vamos tirar os 20%, de repente dá meia dúzia, né? E na semana seguinte você já pode começar a acompanhar aquela meia dúzia. Digeriu aquilo, então vamos para o próximo bloco. Legal. Não tem esses pré-requisitos como tem num software de gestão. Não sai tudo de uma vez, né? Não tem aquele cronograma rígido, né? É bem mais leve, então isso encoraja também a partir para o BI. Léo, obrigado. Show. Como encontrar o Léo? Fala aí, Léo. Como encontrar o Léo? Como encontrar a solução do Super BI? Fala pra gente aí. Rede social, LinkedIn, YouTube, conta pra nós aí. Ok, a gente tá no YouTube também, mas movimenta mais no LinkedIn, então tem lá a página do Super BI e do Leonardo Matt, né? Então ali ainda não tá como Léo. Vou entrar aqui pra galera, M-A-T-T. Somente, 4 letras. Não, o mais curioso é que meu pai tinha o nome composto por 7 letras, era bem mais simples, bem mais objetivo. Era Léo Mato, 3 letras mais 4 letras. Ele era Léo mesmo. Aí ele dificultou e colocou Leonardo. Isso foi coisa da minha mãe, né? Bom, daqui dava mais umas 3 horas de podcast. Léo, rapidinho, antes de ir embora. Indica para nós um livro, o que você acha que faz sentido pra gente? Bom, vocês como fabricantes de software ou como... Um livro que você queira indicar para alguém que possa ler e possa fazer algum sentido, fica livre. Fica tranquilo. Nós que trabalhamos muito com parceria, né? E eu que valorizo bastante os produtos nacionais, nada contra livros estrangeiros, já li inúmeros, alguns que me tiraram sono, inclusive. Boa. Mas um bem bacana para quem trabalha em parceria, né? Com consultorias, com software e tal, chama A Culpa Não É do Canal. Boa. Então Esse você teve que ler também, Léo. É isso aí. Esse modelo de negócio que você atua, muito interessante. Foi escrito por um engenheiro brasileiro que trabalha nesse âmbito de distribuição de produtos de tecnologia e que a vida dele é esse relacionamento com parceiros, né? Então ele escreveu com conhecimento de causa. Só legal, pelo nome vai muito na linha das coisas que a gente acredita e fala muito, né? Cara, deixa de terceirizar um pouco o problema, né? E traz para você, né? Porque se o canal é um problema ou está com um problema, né? O problema é seu também. Tá lá na ponta ou tá lá embaixo, não importa onde você esteja, né? Então, vamos parar um pouco de... Não, o problema tá sempre lá, não. Né? Assume pra gente a bronca, né? E vamos resolver o negócio, né? Exatamente. Acho que é a ideia. Então é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Lembre-se, rumo a 1 milhão de seguidores. Você aí precisa ajudar a gente aqui. Ajuda aqui. Nessa dura batalha, né? Certamente você também que é seguidor do Léo, bora se inscrever no nosso canal para ajudar a gente também, né? Nessa nossa busca insana aqui. Redes sociais, TechSlab@soluções. Precisar falar com o Léo, quiser entrar em contato com o Léo, né? De repente ali não tá conseguindo achar ele nas redes sociais, pode deixar escrito aqui embaixo, né? Ou mandar mensagem pra gente no direct. A gente vai ter o maior prazer aí de conectar vocês e gerar essa possibilidade de conversa. E aquilo que a gente falou, quiser experimentar a ferramenta, quiser experimentar um pouco dos conceitos, também fala com a gente. A gente também vai conseguir construir ali um projetinho para você poder olhar para os seus números de um jeito diferente. Talvez como você nunca viu antes. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, até mais. Até.